Olá, seja muito, mas muito bem-vindo à nossa série de estudos Como se tornar um herói. E aqui a gente está conversando sobre os principais personagens não apenas do nosso jogo, Heroes, mas também da Bíblia. E olha, a Bíblia conta a história de uma rainha deslumbrantemente bela que foi chamada a arriscar sua própria vida para salvar seu povo em um momento crítico da história judaica. A história dessa heroína bíblica, a rainha Esther, deveria nos dar coragem para nos erguermos e fazermos o que somos chamados a fazer, não importando o preço a pagar por isso. Esther não nasceu tendo uma vida privilegiada. Seus pais morreram e ela foi acolhida por seu primo mais velho, Mardoqueu, que deu o seu melhor para criá-la bem. Uma grande parte da população judia estava no exílio durante a época de Esther. Décadas antes, eles foram forçados a deixar Judá e muitos decidiram não voltar com Esdras para Jerusalém. Esther e Mardoqueu viviam em Suzã, a capital da Pérsia. Mardoqueu era um funcionário real e foi capaz de proporcionar uma educação respeitável para a jovem Esther. Ele tratava Esther como sua própria filha, a influenciando com fortes valores. E quando Esther se tornou uma jovem, ela foi escolhida, graças à sua grande beleza, para fazer parte de uma espécie de concurso de beleza, como se fosse a Miss Império Persa. Mas esse concurso não daria tantos direitos de se gabar nas redes sociais. O Luciano Huck não estava lá para apresentar esse concurso e anunciar incorretamente os vencedores. Loucura, loucura, loucura. As circunstâncias em torno do concurso de beleza eram, no mínimo, inusitadas. O rei Assuero, também conhecido como Xerxes I, havia ordenado esse concurso na tentativa de encontrar uma substituta para sua esposa, a rainha Vashti. A rainha o humilhou publicamente, recusando-se a comparecer diante dos convidados do rei, que estavam todos bêbados, em um banquete. Então, o rei se livrou dela e começou a buscar uma substituta. Esther capítulo 2, versículo 8 e 9 diz isso. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob a vista de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Quando chegou a sua vez de comparecer perante o rei, antes de vê-lo, Esther perguntou a Hegai quais eram os gostos do rei. Ela seguiu cuidadosamente os conselhos, prestando muita atenção aos detalhes, e todo o seu esforço, olha, valeu a pena. Tanto é que Esther, capítulo 2, versículo 15 a 17, nos conta. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filho, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de tantos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebate, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vastes. Essa história antecipada da rainha Esther já a consideraria como uma heroína bíblica que trabalhou duro e fez o seu melhor, não importando qual fosse a atividade. Encantando Hegai e mais tarde ganhando a aprovação do rei, Esther mostrou que o poder de persuasão e as habilidades pessoais podem e devem ser usados efetivamente no serviço de Deus. Muitas vezes, as pessoas presumem que as diferenças na maneira como tratamos as pessoas não importam. Os pequenos detalhes de fazer com que os outros se sintam apreciados, respeitados e admirados são frequentemente ignorados em nossa sociedade moderna, onde todos estão apenas concentrados em cuidar de ser o número 1. A ironia é que uma abordagem egocêntrica, onde se ignora todas as outras, pode sair pela culatra. Se você é egocêntrico e não está disposto a ajudar os outros, é improvável que alguém saia se atropelando para te ajudar. Esther nunca teria se tornado a rainha Esther sem sua sensibilidade, sua capacidade de compreender os outros e atraí-los de forma positiva. A sua beleza exterior foi acompanhada por uma força interior que conquistou a confiança das pessoas. E por mais luxuosa que a vida no palácio pudesse ser para a recém-nomeada rainha Esther, ela nunca esqueceu de suas raízes.
A rainha Esther era uma mulher íntegra que não deixava o glamour do palácio manchar seus ideais. 5 anos após sua coroação, Esther foi testada de uma forma singular. O principal conselheiro do seu marido, Amã, odiava seu primo Mardoqueu, porque ele se recusava a se curvar diante dele. Amã era um homem muito orgulhoso, por isso decidiu punir Mardoqueu, fazendo com que o rei Assuero assinasse um decreto que basicamente assegurava que todos os judeus do reino seriam massacrados. Como estava protegido no palácio, a rainha Esther não tinha ouvido a notícia do decreto e ficou chocada ao descobrir que seu primo Mardoqueu estava com as vestes rasgadas e coberto de pano de saco e cinzas, uma forma de mostrar que ele estava de luto. Mardoqueu enviou a Esther uma mensagem para informá-la do decreto que permitia que quem não era judeu no império poderia matar os judeus em uma determinada data. Mardoqueu pediu à sua prima rainha para intervir em nome do seu povo. A princípio, Esther até que hesitou em envolver-se na situação porque achava que isso não era de sua responsabilidade. O rei não havia pedido para vê-la já fazia mais de 1 mês e o protocolo rigoroso do palácio dizia que qualquer um que se aproximasse do monarca sem ser convidado seria morto. A menos que ele estendesse o seu cetro de ouro quando a pessoa estivesse em sua presença. E além disso, ninguém no palácio sabia que ela era judia. Agora, coloque-se um pouco no lugar de Esther. Você gostaria de se expor e interromper a vida luxuosa e confortável a que você já tinha se acostumado? Uma pessoa inferior teria procurado uma saída fácil. Mas Mardoqueu lembrou a Esther que ela tinha um dever para com seu povo. No livro de Esther, capítulo 4, começando no versículo 13, testemunhamos a importante conversa entre os primos. Então, lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, da outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esther sabia como permanecer fiel, mesmo sob pressão. Ela ouviu as sábias palavras do seu primo e começou a traçar algumas estratégias. Se ela quisesse fazer um pedido bem-sucedido ao rei Assuero, precisaria de um plano praticamente infalível. Seu marido monarca era imprevisível e qualquer passo em falso poderia custar a vida de Esther. Pensando nisso, a rainha fez cuidadosos preparativos para sua visita ao rei. Ela se certificou de que estava bem bonita e pediu as orações para o seu povo. E ela estava empenhada em cumprir a sua missão. Esther 5 nos conta o que aconteceu em seguida. Começando no versículo 1, nós lemos: ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. E quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, e ele estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, vem o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Como você pode ver, Esther era uma diplomata cautelosa, resistindo em revelar o verdadeiro motivo da sua visita. Ela ainda não revelaria que ela era judia e que Amã estava tentando matar seu povo. Esther foi paciente e fria sob pressão. Ela aproveitou aquele momento para convidar o rei Amã para um banquete em sua residência naquela noite. E no banquete, Esther jantou tanto com o rei Assuero quanto com Amã. Mas ela ainda resistiu à tentação de fazer seu grande pedido. Ao invés disso, Esther usou esse banquete para esquentar sua relação com o rei e fortalecer sua confiança nela. Ela precisava criar um momento perfeito para fazer seu pedido e ela estava trabalhando arduamente para obter todas as vantagens. O jantar funcionou como planejado. O rei ficou encantado com sua bela esposa e agora queria retribuir toda a gentileza que a rainha teve em planejar um jantar tão especial. Mas Esther aguentou mais um pouquinho
e pediu aos dois convidados que voltassem para outro jantar ainda mais especial no próximo dia. E quando os dois voltaram no dia seguinte, a heróica rainha sabia o que tinha que ser feito e agora sim ela o fez. Ela implorou por sua vida como judia, bem como pela vida do seu povo. E mais, ela disse que Amã estava por trás desse plano maquiavélico para acabar com os judeus. Amã ficou atordoado, não sabia o que tinha atingido. Ele foi completamente derrotado pela heróica rainha Esther. E em desespero, ele atirou-se sobre o sofá onde a rainha estava reclinada para implorar por sua vida. Mas essa acabou sendo uma péssima decisão, pois o furioso rei Assuero interpretou as ações de Amã como um intento de tentar assediar sua esposa. O rei, enfurecido, mandou enforcar em Amã em uma forca que ele mesmo tinha construído para matar Mardoqueu. Com a morte de Amã, as coisas melhoraram. O rei promoveu Mardoqueu para tomar o lugar de Amã como seu principal conselheiro. E para combater os terríveis ataques que Amã havia planejado contra os judeus, um novo decreto deu permissão para que os judeus se defendessem dos agressores. Deus guiou poderosamente a vida de Esther e por causa da coragem dessa heroína, do seu plano tão astuto e da sua fidelidade, toda uma população foi salva. Quem sabia que Esther precisava ter ido à Pérsia exatamente em uma época como essa? Deus sabia. Que tipo de inspiração podemos tirar da história da heróica rainha Esther? Como podemos aprender com a sua paciência, seu tato e sua fé em Deus? Você está diante de um grande problema em sua vida que parece não ter uma resposta fácil? Você está com medo de dar um grande passo de fé porque o tiro pode sair pela culatra? Deixe que a história da rainha Esther te ensine o que pode ser feito. Siga seu exemplo como uma mulher de ação e busque a melhor maneira de dar pequenos passos na direção certa. Assim como a rainha Esther foi capaz de salvar seu povo traçando uma série de pequenos movimentos bem pensados, você também pode ser determinado e intencional como ela em fazer o que precisa ser feito para melhorar sua comunidade e a vida das pessoas ao seu redor. E lembre-se, há uma enorme diferença entre criar uma estratégia para o bem como Esther do que esquematizar o mal como fez Amã. Devemos planejar estrategicamente como levar o bem aos outros para a glória de Deus. Agora, ser interesseiro e dissimulado é praticamente um sinônimo de egoísmo. Amã foi morto na mesma forca que ele construiu para matar o seu inimigo Mardoqueu. Todos nós devemos ver a história da vida de Amã como uma advertência sobre o que pode acontecer quando deixamos o orgulho, o ciúme e a maquinação maligna tomar conta dos nossos pensamentos e de nossas vidas. Em vez disso, escolha o caminho que seguiu a rainha Esther, de serviço e abnegação. Durante a Segunda Guerra Mundial, Johann Hendrik Rainer, acho que é assim que se pronuncia o nome, ele era filho de um ministro adventista do sétimo dia. Ele fugiu de Paris enquanto as forças nazistas ocupavam a cidade. Ele chegou em Lyon, uma cidade em uma área desocupada da França. E enquanto estava lá, Rainer criou a Dutch Paris, uma rede subterrânea com sede em uma fábrica textil que ele montou em Lyon. A Dutch Paris tornou-se uma das redes subterrâneas de maior êxito para contrabandear pessoas perseguidas por sua fé, raça ou qualquer outro motivo que fosse grave para os nazistas. A rota de fuga criada pela rede de Rainer resgatou mais de 1.080 pessoas, incluindo 800 judeus holandeses e mais de 112 pilotos aliados abatidos. Rainer foi preso 2 vezes. Ele foi espancado, torturado, mas sobreviveu à guerra e acabou se mudando para os Estados Unidos. Ele recebeu diversos reconhecimentos, como a Medalha de Liberdade dos Estados Unidos, com Palma de Ouro. O Reino Unido nomeou oficial honorário da Ordem do Império Britânico. Ele também foi nomeado como oficial da Ordem Holandesa de Orange-Nassau. O governo francês concedeu a Rainer a Croix, não sei se é assim que fala, de guerra e a Medalha de Resistência e a Légion d'Honneur. O governo belga o condecorou como oficial da Ordem de Leopold. Muita coisa, hein? E em 1933, na inauguração do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, em Washington, D.C., Rainer foi agora uma das 7 pessoas escolhidas para acender velas em reconhecimento aos resgatadores de judeus durante a guerra. O governo israelense nomeou Rainer como um gentil, declarado como justos entre as nações no Memorial Nacional do Holocausto de Israel, o Yad Vashem. E no memorial, um bosque de árvores foi plantado em nome de Rainer, na Colina da Memória, ao longo da Avenida dos Justos.
Weiner foi claramente chamado em um momento específico da história para uma tarefa específica para salvar outros. E ele foi fiel ao seu chamado, arriscando sua vida para salvar. Dessa forma, Weiner seguiu os passos da rainha Esther, que cuidadosamente, mas intencionalmente, assumiu o papel de liderança que Deus tinha reservado para ela. Como Esther, Weiner não inventou desculpas para si mesmo que isso pudesse tornar a sua vida mais segura. Ele sabia o que tinha que ser feito e, ao invés de deixar um poderoso inimigo destruir pessoas que ele poderia salvar, Weiner fez o que podia fazer no momento em que era necessário. Há 2000 anos atrás, um jovem judeu carismático iniciou uma revolução espiritual que virou o mundo de cabeça para baixo e ofereceu uma maneira de escapar da condenação do pecado e viver com Deus para todo sempre. Para nos salvar, Jesus colocou absolutamente tudo em jogo. Ele sabia que havia sido chamado para fazer algo único. Na verdade, ele havia se oferecido para fazê-lo por causa de seu grande amor por nós. Ao contrário da rainha Esther e Johann Hendrik Weiner, Jesus teve que morrer para cumprir sua missão de resgate. Mas o Filho de Deus não vacilou. Ele morreu de bom grado por você e por mim. E a boa notícia é que após 3 dias, o maior herói de todos os tempos ressuscitou e hoje nos convida a aceitar sua salvação e a abraçar a missão específica que Ele quer dar a cada um de nós. Assim como Ele chamou a rainha Esther para uma tarefa específica, em um momento específico, Jesus também nos chama para compartilhar seu amor e sua mensagem de salvação. É hora de nos levantarmos e sermos contados entre aqueles que estão dispostos em fazer a diferença. Você está pronto para o desafio? Então ora comigo. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor tem um chamado específico para cada um de nós. Nos ajude a ter essa mente de Esther e planejar cada movimento para um bem maior. Nos ajude a ajudar mais as pessoas a demonstrar o teu amor, como o Senhor demonstra o seu amor para conosco. Entregamos a nossa vida em tuas mãos e oramos por Jesus, o maior herói de todos. Amém.